Vamos lá. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer a Deus é sobre se tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhar. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar é vida, em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Valeu. Pode ir lá, pastor. Falamos com nosso Deus em oração. Senhor Deus e Pai Celestial, chegamos à Tua presença, nós, Teus filhos, para Te louvar, Senhor. Te louvar pelas inúmeras bênçãos derramadas sobre nossa vida, Te louvar por mais esse dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, por ter nos cuidado durante este dia, em nosso trabalho, em nosso estudo, e também pela oportunidade que temos agora de, como irmãos, nos reunirmos, mesmo que de forma online, para meditarmos na Tua palavra. Louvamos o Teu nome, ó Senhor, porque nos livraste do domínio de Satanás, de forma que ele não tem mais poder de nos condenar. Agradecemos-te, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que Tu dá à Tua igreja de se reunir. A Tua palavra é verdade, e as Tuas promessas são fielmente cumpridas. Te pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo habite em nós nesse momento, que abra os nossos olhos e os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra e para vivermos de acordo com a Tua vontade. Suplicamos também, ó Deus, que desperte em nós uma verdadeira gratidão pelas inúmeras bênçãos que recebemos. Que cada um de nós possa entender e compreender que sem amor a vida não vale nada. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa tendência natural é viver para nós mesmos. Portanto, Senhor, impede que a gente haja de forma egoísta com os bens que recebemos. Estende nós a graça de vivermos Cristo para todos. Em nome e por amor de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. E o pastor está ali hoje expondo a camiseta do time dele, porque hoje é o dia que ele vai jogar bola, então ele está ali todo orgulhoso, expondo a camiseta do Grêmio. Tá vendo ali? Depois vocês dão uma camisa melhorzinha para o pastor. No dia do pastor, vamos presenteá-lo com uma camiseta. De qual time que você vai presentear ele com uma camiseta, Márcia? Ah, com o Colorado, claro, né? Do Colorado, isso. É, porque essa outra aí, do oponente, aí não dá nem para referir, né? Classe segunda divisão, pastor? Ah, mas não interessa, o teu tá bem perto para ir para a segunda divisão. Olha lá. Ô, pastor, vou me retirar, não dá para falar disso daqui. Agora também temos que lembrar que o azul é a cor da nossa igreja, né?
Ah, olha aí, sempre tem um pacificador no time, né? Que bom, seu Hartwig. Obrigado, Ai, valeu. ai, ai. Tá Brincadeira. bom. Brincadeira, Aí, brincadeira. brincadeiras à parte, para a gente descontrair um pouquinho, né? É. Antes da gente iniciar o nosso momento de reflexão do estudo, queria fazer uma alusão à canção que o Edir e a família cantaram. Quem quer falar do amor, essa é uma canção que tem uma letra belíssima, maravilhosa, né? E a canção que eles cantaram tem uma frase que diz assim: quem quer falar do amor não poderá calar da cruz. É uma canção bela. E eu penso que essa canção ela tem muito a nos ensinar para a religiosidade dos nossos dias. Na canção está dizendo, claro, uma referência muito clara à cruz de Jesus, né? Quem quer falar do amor não poderá deixar de mencionar aquilo que aconteceu na cruz, obviamente, o sacrifício de Jesus. Mas ela também nos possibilita pensar numa outra questão, que é como a atualidade encara a questão da espiritualidade. Eu tenho percebido muitos discursos evangélicos no sentido de frisar somente a cruz de Cristo, mas negar aquilo que Cristo colocou como ser a cruz do cristão também. Então se fala muito na teologia da glória, da vitória, etc. e tal, mas esquece-se que a vida do cristão é uma vida vivida debaixo da cruz. E essa cruz que Cristo coloca não é simplesmente o recordar da cruz de Cristo, mas é a cruz que cada um de nós precisa carregar no sentido de ser testemunha de Cristo, é também, muitas vezes, pagar o preço. E esse pagar o preço não deve ser entendido como uma penitência, jamais. Mas deve ser entendido como uma consequência, né? Automaticamente, quando você se posiciona como cristão e quer viver conforme a vida cristã, você também corre o risco de enfrentar algumas reprovações ou discriminações daqueles que não são cristãos. E isso significa a cruz do cristão. E não, então, nem tudo na vida do cristão é vitória. Muito cristão, que é cristão convicto, vai morrer doente no fundo de uma cama, porque isso também faz parte do carregar a cruz, né? Então, essa canção, ela nos lembra da cruz de Cristo, sim, mas nos lembra que também ser cristão é ser fiel a Cristo, independentemente da situação ou do momento que a gente vive. Então, vamos para lá, nosso estudo de hoje, dando continuidade para a série de estudos do testemunho. Eu escolhi para a gente estudar, eu disse que a gente vai meditar ao longo desse semestre no tema da igreja, orando e compartilhando, e escolhemos basicamente a palavra compartilhando para dar um destaque maior. E os estudos que os primeiros estudos, alguns já conhecem, eu vou me basear muito, a gente vai se basear muito nesse livrinho aqui, a série Testemunho, que é da série Espiritualidade. Ele vai servir de guia, de norte, não quer dizer que a gente vai sempre passar o estudo como ele está ali, né? Vocês sabem que eu, às vezes, não me adapto muito com esses materiais prontos, mas eles servem como um roteiro. Então, o estudo de hoje vai ser o primeiro estudo dessa sequência. Vitor, então, vamos lá, ver se agora dá certo. A minha projeção já está aparecendo aí, ou eu tenho que clicar ali no PowerPoint ainda? Apareceu aí? Para todo mundo? Todo mundo está enxergando uma frase assim, beneficiários e portadores das bênçãos de Deus? Se é essa tela que está aparecendo aí no seu computador ou no seu dispositivo, então está correto. Bom, esse é o tema do nosso... Sim, esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Só quero lembrar que eu não enxergo mais vocês, então se alguém ao longo do estudo quiser se manifestar, tem que falar, porque não adianta erguer a mão que eu não enxergo. Eu estou com minha tela cheia aqui. Então, beneficiários e portadores das bênçãos de Deus. A nossa reflexão de hoje, baseada nesse primeiro estudo, séries de espiritualidade, estudo bíblico com a temática do testemunho, ela vai dar uma ênfase nessas duas palavras. Quem é o beneficiário e quem é o portador das bênçãos de Deus. E esse estudo inicia com uma citação de Martinho Lutero. Quando Deus fala, ele abre bem grande a sua boca. Suas palavras não estão limitadas a alguns lugares, mas para o mundo todo. Ele quer abençoar, com certeza, não apenas 2 ou 3 povos, mas o mundo inteiro. Nesta frase de Lutero, nós percebemos aqui uma coisa que nós chamamos em teologia de universalidade da graça de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, ele não escolheu apenas uma ou outra pessoa para receberem
o privilégio do Evangelho e não recebeu só um ou outro povo para revelar a este único povo o Evangelho da salvação. Pelo contrário, a graça de Deus, Deus quer dar a sua graça para o mundo inteiro. E a graça de Deus se manifesta justamente em Cristo Jesus. Então, quando Martinho Lutero usa essa expressão, Deus abre bem grande a sua boca, ele está, na verdade, usando uma metáfora para dizer que Deus quer que a sua mensagem seja ouvida no mundo inteiro. E aí, a título de introdução do nosso tema, na correria que nós vivemos, nós muitas vezes nos esquecemos que muitas pessoas ainda não conhecem Jesus Cristo. E talvez até conheçam de ouvir falar a palavra, mas não o conhecem como o Evangelho encarnado. Não o conhecem no sentido pleno da palavra, de dizer Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador do mundo, mas também meu Salvador. Basta que você pense um pouquinho agora nas pessoas que vivem ao seu redor, nas pessoas com as quais você trabalha ou estuda, e você vai lembrar de uma ou de outra pessoa que não conhece Cristo. E de que maneira que eu sei que ela não conhece Cristo? Pelo testemunho de vida que ela dá, pelas escolhas que ela faz, pelas coisas que ela fala, pelos lugares que ela frequenta, não necessariamente por negar abertamente o nome de Cristo. As pessoas negam a Cristo, nós negamos, né? De muitas maneiras. Não apenas quando dizemos não creio em Cristo, mas também quando agimos, pensamos ou manifestamos o nosso caminhar em direção de oposição àquilo que Cristo ensinou. E qual deveria ser a nossa posição em relação aos que não conhecem Jesus? Deveria ser de preocupação, né? Afinal de contas, nós conhecemos da palavra de Deus que todo aquele que não conhece Jesus Cristo e não o confessa como Senhor e Salvador, ele não tem a vida eterna. Como é que se dá a relação do testemunho do Evangelho lá no tempo do Antigo Testamento? Então, muita gente acha que no Antigo Testamento não tinha Evangelho, porque no Antigo Testamento não tem o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas esse é um gênero bíblico. Os evangelistas, o Evangelho. Mas existe um outro Evangelho, que é o Evangelho no sentido bem completo da palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Então, os Evangelhos, na realidade, são a revelação do Evangelho, que é o Evangelho encarnado, que é Jesus, o Verbo que se fez carne. E no Antigo Testamento, Cristo está presente tanto quanto no Novo Testamento, porém de uma forma onde a esperança olha para frente. Jesus Cristo, no Antigo Testamento, é uma promessa. A promessa lá do Gênesis 3,15 de que Deus enviaria um Salvador. Então, o povo crê no Salvador olhando para o futuro, esperando o cumprimento da promessa. Ao passo que depois do Natal, nós olhamos agora para trás, para a promessa que foi cumprida. Então, a salvação sempre foi por Cristo. Sempre está em Cristo Jesus. Ele sempre foi e sempre será o Evangelho salvador e libertador. E o conteúdo do testemunho cristão precisa necessariamente ser Jesus Cristo. Do contrário, ele não é um testemunho cristão. Bom, então, a obra criadora de Deus. É óbvio que nós todos conhecemos a história bíblica, quando Deus nos criou. Toda a criação era perfeita e sem culpa e sem pecado. Mas a gente conhece o desastre do pecado lá de Gênesis 3 e a promessa da restauração que Deus fez ainda lá no Jardim do Éden. Depois nós temos a escolha de um povo, quando Deus escolhe um povo. E esse povo de Deus, no Antigo Testamento, ele vai começar com um personagem chamado Abraão, não é? Então, entre Adão e Eva, lá no começo da Bíblia, e Abrão, quer dizer, nós temos um período bem grande que nós não sabemos dizer muito quanto tempo é, mas acreditamos que é mais ou menos uns 2000 anos de história até chegar em Abrão. Então, Abraão foi aquele homem que Deus chamou, Deus deu aquela promessa tríplice para ele, que está lá em Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei o teu nome
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, com Abraão, tem início uma nação, a nação do povo de Deus, chamada também de Israel, ou às vezes chamado de Jacó. Não confundam Jacó com o Jacó personagem, o irmão do Esaú, mas Jacó às vezes é usado por Isaías como um coletivo, um sinônimo do povo de Israel. Então, qual é a razão de Deus ter escolhido esse povo? É para que Israel fosse uma luz para os gentios. Você consegue imaginar um castiçal? O que ele segura dentro dele? Uma vela que vai iluminar. E aquela vela vai iluminar o ambiente onde ela está. Esse é o sentido de Deus ter escolhido um povo. Deus queria fazer desse povo uma luz para iluminar os gentios. Gentios na Bíblia são todos aqueles que não creem e não confessam Cristo como seu Salvador. Israel, então, seria os servos do único Deus. Lembrando que isso difere totalmente a religiosidade do Antigo Testamento dos outros povos ao redor, que eram povos politeístas, de múltiplas crenças e deuses. E agora Deus, então, chama uma nação que vai servir ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Então, nós, a partir do povo de Israel, que recebe essa incumbência de ser testemunho, ou testemunha, nós passamos a ser também testemunhas do amor de Deus. E o nosso testemunho cristão, ele compreende pelo menos duas coisas. A primeira delas é o privilégio de pertencer a Deus. Então, eu e você pertencemos ao povo cristão. Nós somos hoje o povo de Israel. Então, nós temos um privilégio, que é termos sido chamados por Deus, termos recebido a fé e termos agora a possibilidade de fazermos parte da família de Deus. Isso é um privilégio. Mas nós também recebemos uma obrigação. A palavra obrigação é uma palavra forte, mas às vezes a gente abranda as palavras e não diz exatamente o que elas querem dizer. Essa, na realidade, é a nossa obrigação enquanto cristãos, é conduzir outras criaturas de volta para Cristo, ou de volta ao Criador, né? O que significa isso? Nós, que já somos de Cristo, fomos conduzidos. Nós nascemos perdidos e fomos conduzidos no nosso batismo. Agora, existem muitas outras pessoas no mundo que estão caídas. Caídas no sentido de estarem afastadas ou não conhecerem Cristo como seu Salvador. E agora nós temos esse papel, que eu penso que também, além de ser, ou muito mais do que ser uma obrigação, é também um privilégio. Poder falar de Cristo, poder testemunhar, poder repartir, poder contar o amor, do amor de Deus em Cristo Jesus, é um privilégio para nós cristãos. E isso compreende, então, a nossa tarefa do testemunho cristão. Agora, uma pergunta que eu gostaria que a gente dialogasse um pouquinho sobre ela. Por que o testemunho, via de regra, não é uma prioridade em nossas agendas? Via de regra quer dizer nem sempre. Então, por que o testemunho nem sempre é uma prioridade em nossas agendas? Eu gostaria que alguém, uma ou duas pessoas que se sentisse à vontade, desse uma resposta daquilo que pensa para essa pergunta. Por que, na opinião de vocês, o nosso testemunho não ocupa uma prioridade nas nossas agendas? Ou se você quiser discordar da pergunta, também dizer que ocupa, tudo bem. Quem se manifesta? Ninguém. Já dormiram todos? Vocês acham que o testemunho cristão, na agenda, alguém coloca como prioridade na agenda o testemunho cristão? Se alguém coloca, dê para nós o exemplo, compartilhe para nós. Meu pastor? Pois não. Eu acho que a prioridade realmente acho que não acontece. Mas só voltando um pouquinho atrás que você falou ali da obrigação, que é uma palavra pesada, eu acho que consideraria que fosse tipo um dever, como você falou, um privilégio, né?
Uhum. dever, mas eu acho que a questão da prioridade realmente não acontece. E por que, na tua opinião, que você acha que não acontece essa prioridade na nossa agenda? Eu acho que todo mundo tem outras tarefas, outros afazeres e acaba esquecendo essa questão do testemunho. Apesar de que eu acho que várias situações que você acontece no dia, que você pega e tem no dia ali, eu acho que você acaba testemunhando. Vou pegar o exemplo aí no trânsito. Eu estou andando direto agora fazendo entregas e eu vejo que algumas pessoas fazem algumas situações que eu acho que não deveria, que também eu acho que seria questão de testemunho por você não fazer, não sei. Ok, deixar de fazer certos comportamentos ali no trânsito. Ok, legal. Mais alguém gostaria de se manifestar? Pelo menos mais uma pessoa? Quando você está fazendo a sua agenda lá hoje à noite para o outro dia, alguém se preocupa assim, eu tenho que amanhã encontrar pelo menos uma forma de dar um testemunho cristão a respeito de Cristo amanhã, no meu dia. Passa na cabeça da gente? Acho que muitas vezes não passa, né? Muitas vezes acho que passa, o Oscar apontou a questão do esquecimento, e talvez seja para nós uma falta de consciência, ou até mesmo uma inversão. Nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, que às vezes não nos damos conta de que esse mundo, ele é importante porque a gente vive nele, mas ele é passageiro, né? As coisas que a gente se ocupa nesse mundo, elas na realidade são todas coisas que vão ficar por aqui, são efêmeras. Então, às vezes a gente constrói, coloca como objetivo de vida, construir uma vida como se a gente fosse ficar eternamente nesse mundo. E às vezes também é uma questão de acomodação, ou até mesmo, eu vou apontar uma outra questão, que é a questão de sermos, talvez inconscientemente, orgulhosos. Orgulhosos no sentido de não pensar naquele que está se perdendo. Falta de preocupação cristã, né? Pensar, eu já conheço Cristo, eu já testemunho, eu já conheço o seu perdão, então está tudo bem. E isso faz com que eu muitas vezes me acomode e não pense que ao meu redor, ou não importe que ao meu redor estejam muitas outras pessoas que estão caminhando para a condenação porque faltou-lhes talvez um testemunho mais contundente da palavra de Deus. Pastor. Pois não? Daniel, eu acho que também tem uma questão que nós, pensando em IELB, tá? Que às vezes a gente olha para outras denominações e a gente vê que como eles, né, testemunham, como, né, não entrando, por exemplo, os testemunhas de Jeová estão seguindo batendo na nossa porta. Não estou entrando em mérito da teologia, tá? Mas estão sempre. Aí às vezes a gente não faz algum trabalho. Eu acho que tem um pouco a ver com a maneira que surge a Igreja Luterana. A Igreja Luterana é uma igreja que vem do interior para a cidade. Tá? As outras igrejas surgem na cidade, então eu vejo que isso acaba nos prejudicando ainda o trabalho na cidade, né? Nós somos uma igreja que ainda tem muitas dificuldades em trabalhar dentro da cidade, porque é uma igreja de interior, né? A gente sai do interior e as outras já começam na cidade, então acho que esse é um dos pontos que a gente acaba perdendo na questão do testemunho, e eu acho que tem ainda um mau entendimento da reforma. Tá? Por exemplo, a gente fala muito, né, sobre a herança da reforma, a questão da justificação pela fé, eu sou salvo por graça, e aí a gente foca nisso e tem que focar, mas a gente acaba esquecendo a questão do testemunho, né? A gente já está salvo, e aí tu vai deixando para segundo plano, até porque tem aquela questão do catolicismo romano de fazer algo né, para ganhar pontos com Deus. Então, como a gente é meio anti, né, catolicismo romano, digamos assim, a gente acaba evitando até de se fazer, sendo que a herança da reforma nos fala justamente o contrário, né? Se a gente é salvo por graça, isso muda a nossa vida de tal maneira que a gente vai testemunhar. Então, acho que existe essas duas coisas, né? Talvez um entendimento ainda errado da reforma e essa questão da igreja luterana em si ser uma igreja que vem do interior para a cidade e agora trabalha na cidade, né? A gente ainda está gatinhando. Obrigado. Pastor, eu penso assim que às vezes é uma questão assim de
a pessoa se retrai para não querer se indispor com um amigo, coisa assim. Às vezes você deveria falar para uma pessoa discordar ou criticar, assim, e a gente às vezes consegue falar isso, fazer isso de uma forma diplomática, mais diplomático possível, mas às vezes a gente acaba ficando sem saber como falar e tal, aí acaba que não quer, acha que vai ofender o amigo, coisa assim. Eu acho que isso também acontece bastante. Ok. Pastor, também tem a timidez, né? A A pessoa, timidez. a pessoa fica tímida e pensa que vai, como ela falou, ofender, ou senão vai pensar que eu sou fanática, né? Então, tem tudo isso. Certo. Legal, gente. Gostei das contribuições de vocês. Com relação, eu vou começar por essa última. Ô, pastor, Pois não? eu acho que tem um outro aspecto também que vem da reforma, obviamente, da nossa doutrina, que é o Espírito Santo que nos toca, né? Então, Do como quê? cristãos, a gente às vezes Pode continuar. acha que não tem essa capacidade de poder converter o outro, e realmente não tem, né? Mas quando eu comparo com uma igreja evangélica, ele acredita que a conversão do outro é fruto dele, do trabalho dele, né? Então, a gente acaba pensando meio que assim, já que eu não consigo converter ninguém, né? Por que eu vou fazer isso, gastar meu tempo com isso? Isso é obra do Espírito Santo, e eu acabo deixando isso de lado. Acho que tem um pouco esse aspecto também. Ok, obrigado por todas as contribuições de vocês que foram muito valiosas. Sem dúvida nenhuma que a conversão é obra do Espírito Santo, mas ele faz isso agindo nos meios da graça e para isso Deus me convidou para a tarefa do testemunho, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça. Com relação aos apontamentos ali que tanto a Vivi como a dona Laura colocaram, eu queria lembrar que testemunhar não necessariamente significa debater contra o argumento do outro. Testemunhar é simplesmente falar daquilo que eu creio. E nesse sentido, eu não consigo ver como a gente vai ofender uma pessoa que pensa diferente, por exemplo. A pessoa coloca lá a sua posição diferente, obviamente. Eu vou compreender que a luz da Escritura está errado. E aí eu simplesmente, então, vou dizer para ela, pois é, você pensa desta forma, mas eu, como cristão, a partir da Bíblia, eu penso assim. E a partir do momento que você falou essa frase, ponto, ali ocorreu um testemunho. Então você não precisa entrar necessariamente naquele embate de ir até o final para ver quem é vencedor e quem é perdedor, né? Então eu penso que essa é uma grande estratégia e uma boa saída para a gente testemunhar em assuntos mais polêmicos. O pastor Daniel aponta as questões históricas da Igreja Luterana e eu concordo, sim, em grande parte, porque as questões históricas elas nos atrapalham, no sentido de que a Igreja Luterana ela nasce aqui no Brasil com o intuito de prestar atendimento para os luteranos que estavam sem assistência pastoral. Então, a preocupação da Igreja Luterana no Brasil, ela foi durante muitas décadas e talvez em alguns lugares até hoje ainda, e na nossa consciência, talvez sem que a gente perceba muito, ainda de fazer a manutenção dos membros que vieram, que fazem parte da Igreja Luterana. De modo que nós nunca nos desprendemos desse pensamento a ponto de olhar para fora das janelas, para fora das portas e nos preocupar, de nos perguntar o quanto a nossa igreja talvez faz diferença ali naquele bairro ou não aonde ela está, né? Então, historicamente, é uma igreja que olha sempre muito para dentro dela, mas que, por outro lado, tem uma bela mensagem da Escritura para passar. Então, de fato, eu penso que uma palavra-chave para a gente também responder essa pergunta é qual é a minha real convicção de fé? Porque às vezes eu estou acomodado porque eu também me sinto confortável sendo mantido na minha fé. Apenas o trabalho de manutenção, mas a minha convicção não é tão grande a ponto de me sentir que eu sou convidado por Deus para fazer novos discípulos. Então, por que é necessário alguém para testemunhar? É necessário, né,
porque Deus deixou essa tarefa, Deus assim escolheu. Se Deus quisesse revelar o evangelho de uma forma direta, como alguns dizem, recebi uma revelação, tive um sonho, Deus me revelou, isso era muito comum no tempo da Bíblia. Né? Deus falava diretamente, Deus tinha revelações diretas. Mas você não vai encontrar textos no Novo Testamento onde Deus promete continuar fazendo esse tipo de revelação. Então, na realidade, Deus sempre escolheu fazer a revelação do Evangelho por meios de testemunhas. Isso já desde o tempo do Antigo Testamento. Por exemplo, olhem as verdades que a gente precisa lembrar quando fala do testemunho. Se alguém tem a Bíblia aí, procura rapidinho esses 2 versículos. Então, a primeira delas é que Deus deseja salvar a todos. Veja, não confunda Deus deseja com Deus vai, ou com Deus salvará a todos. Deus tem o profundo desejo de salvar a todos. Isso é graça universal. Isso tira por terra o argumento daquelas religiões calvinistas que dizem que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a predestinação, outros para a condenação eterna. Não é verdade. Isso é invenção humana. E também Deus, então, nos deu uma missão. Quem tem 1 Timóteo 2,4 para compartilhar? Tem aqui. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Obrigado, seu Hart. Esse é o desejo de Deus. Deus deseja que todos sejam salvos. E aí o que diz em Marcos 16,15? Alguém tem? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Obrigado, Beth. Jesus nos deu essa missão. A missão é dada para a igreja cristã. Façam discípulos das outras nações. Veja, Deus tem um desejo, o desejo de que a salvação chegue a todos. Mas como essa salvação vai chegar às pessoas? Através da missão que Cristo deixou para a sua igreja. E a igreja de Cristo sou eu, é você, são todas as pessoas. Quando a gente confessa, creio na igreja cristã, nós não estamos dizendo que a igreja cristã é composta só pelo pastor ou por uma meia dúzia de pessoas. Mas é por cada pessoa, por cada cristão que foi chamado. Então, de quem é essa missão? Essa missão é de todos nós. Adiante um pouquinho. A palavra de Deus, ela apresenta um propósito universal da salvação. Ou seja, Deus tem como vontade salvar o mundo inteiro. Mas nós sabemos da palavra de Deus que a salvação só será possível para aquele que morrer crendo em Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, apesar de que Deus tem um desejo, ele não manipula as consciências, né? A ponto de que a graça de Deus, nós não temos mérito nenhum quando recebemos a fé, mas nós temos em nós o poder de resistir à graça de Deus. A graça de Deus é resistível. Isso significa que a pessoa pode desprezá-la. Ela não faz nada para aceitar, porque o Espírito Santo vem sozinho, mas ela faz tudo sozinha para rejeitar. Bom, ao longo da história do Antigo Testamento, Deus escolhe algumas pessoas particulares para a serviço do seu propósito maior, que é salvar a humanidade. Vamos lembrar de Abraão. Abraão, aquele que foi tirado lá das trevas. Aliás, a história de Abraão é muito interessante, né? Deus vai lá num lugar de paganismo chamar o Abraão, tira ele para fora daquele paganismo e dá a ele uma nova vida. Isso, eu sempre gosto de fazer uma alusão da história de Abraão com o nosso batismo. Quando a gente nasce, nós somos aqueles moradores lá de Ur dos Caldeus, na Babilônia, igual a Abraão. Estamos lá no meio da perdição eterna. A partir do batismo, somos chamados por Deus, que nos tira de lá e nos dá uma nova jornada. Moisés é aquele personagem que Deus escolheu para liderar o povo na libertação da escravidão do Egito, né? Depois o próprio povo de Israel, enquanto nação para ser o reino de sacerdotes aqueles que se oferecem para Deus, aqueles que representam o próprio Deus. Depois do Novo Testamento nós temos os apóstolos, pessoas essas que foram chamadas, e esse texto de Marcos 1,16 é aquele texto que Jesus fala, eu vos farei pescadores de homens. Apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer aqueles que foram enviados, foram chamados e foram enviados.
Então, os apóstolos, na maioria das vezes no Novo Testamento, eles dizem respeito àquilo que hoje nós diríamos o pastor. Os evangelhos, às vezes, fazem essa diferença de apóstolo e de discípulo. Apóstolo seria mais quem recebe um comissionamento para fazer exclusivamente pregação da palavra, e discípulo são todos aqueles que seguem a Cristo e também recebem uma missão de fazer novos discípulos. A rigor, a missão é a mesma. A igreja também como reino de sacerdotes. Alguém pode ler esse último texto, 1 Pedro 2:9? Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Simone. 1 Pedro 2:9, então, esse texto que, quando a gente fala do sacerdócio universal dos crentes, a gente sempre aponta para esse texto. Porque ele está dizendo, nós somos um povo que Deus escolheu, nós somos uma nação santa. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Notem essa palavra, nós somos exclusivos de Deus. Isso significa que nós também fomos chamados para fazer exclusivamente a vontade de Deus. E aí o versículo vai continuar, quando ele vai dizer assim, a fim de. Essa expressão a fim de, ela indica uma finalidade, indica um propósito. Então a pergunta é, por que a gente é tudo aquilo que vem antes dessa expressão? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus? Com qual propósito? O apóstolo vai responder. Com o propósito de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, quer dizer, do pecado, para a maravilhosa luz que é a fé em Cristo Jesus. O que é isso? Testemunho cristão. É fazer com que o evangelho seja anunciado, com que ele chegue, com que ele vá. Olha essa frase que interessante. Deus escolhe poucos em favor de muitos. Se a gente pensar assim, por que eu fui eleito por Deus, escolhido por Deus para ser um cristão? Deus não me escolheu por causa de uma exclusividade, porque ele só quer salvar a mim. Deus não me chamou para que eu seja exclusivo dele no sentido de só eu pertencer a ele. Mas ele me chamou para favorecer a muitos. Ele me chamou com o mesmo intuito que ele chamou Israel para ser um povo dele no meio de tantos outros povos. Você pode se perguntar, no meu dia a dia, onde é que eu posso ser Israel? Israel, agora você tem que entender que eu estou falando de um jeito metafórico. Onde é que eu posso ser povo de Deus e ser luz? De que maneira eu posso iluminar aqueles que trabalham comigo? De que maneira eu posso iluminar a escola que eu estudo? De que maneira eu posso iluminar as pessoas que convivem comigo no meu dia a dia com essa luz de Cristo? Deus criou o ser humano para se relacionar. Para se relacionar primeiramente com o Criador. Para se relacionar com a criação de Deus, que lá no paraíso era perfeita, tinha harmonia. Mas Deus também nos criou para o relacionamento com outras pessoas. Ser cristão não é viver a fé em separado. Esse é o grande movimento dos desigrejados, aqueles que acham que que eu posso ser um cristão e não preciso de igreja. Isso é uma ideia contrária à Escritura Sagrada. Isso são os desigrejados que não querem se relacionar com outros irmãos na fé. Na verdade, fazer parte da igreja cristã é fazer também a vontade de Deus. Não é a igreja que salva, isso todo mundo sabe. Mas fazer parte da igreja cristã, congregar-se em torno da palavra de Deus, relacionar-se com outras pessoas da mesma fé, isso é parte de fazer a vontade do nosso Deus. Então, Deus se relaciona conosco de que maneira? Por meio de Cristo. É Cristo que
é o nosso meio de relacionamento. O plano da salvação de Deus, ele necessita de um portador. Eu queria que alguém lesse Romanos 10, 14, e outro já vai procurando Efésios 1, 3 a 4. Então vamos lá. Romanos 10, 14, o que é que diz ali? Quem achar pode ler. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Ok, obrigado. Esse é o famoso exemplo de quando eu sempre digo assim, que a fé não vem pelo vento, né? Do camarada que diz assim, estou orando para o meu vizinho ser convertido para Cristo. E aí eu pergunto, mas você já deu algum testemunho para ele? Não, nunca falei nada, só estou orando. Tá, mas então onde é que o Espírito Santo vai agir? No vento? Não. O Espírito Santo age na palavra de Deus, no Evangelho. Então, se você quer fazer a mensagem chegar a uma pessoa, você precisa encontrar um jeito de que essa mensagem seja anunciada a ela. O meio não interessa. Hoje nós temos muitos meios, né? A tecnologia nos trouxe, agora estamos anunciando o Evangelho aqui, ó, por esse meio, por esse dispositivo onde cada um está aí acompanhando. É um meio, não interessa. O que interessa é o conteúdo da mensagem. Então, como crerão, diz o apóstolo ali, se não tem quem pregue? Como vão ouvir? Como vão crer? Então, alguém tem que ser o portador da mensagem. E quem é esse portador? É aqueles que Deus chamou para ser da família da fé. Então, eu e você... O apóstolo Pedro, ele tem uma expressão que eu acho muito bonita, quando ele diz assim que nós, os cristãos, somos cartas vivas de Deus. Ou seja, é por meio de nós, do nosso testemunho, que as pessoas vão conhecer a vontade da palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Quem tem? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Deu até o 4? Sim, 3. Okay. Pode ler até o 5, pode ler até o 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito aqui é um sinônimo de misericórdia, né? Então, veja, a primeira ação missionária é de Deus. O apóstolo aqui está dizendo em Efésios que foi Deus quem nos chamou, que foi Deus quem nos escolheu, que foi Deus quem nos chamou e nos predestinou. Esse predestinou quer dizer, não é um predestinar no sentido de calvinista da palavra. Esse predestinar é uma escolha, é um chamado de Deus. Bom, Deus nos chamou. O chamado para fazer parte da vida cristã, ele é sempre de Deus. É sempre um chamado de cima para baixo, no sentido de que Deus é quem age. Ele nos torna seus discípulos. Efésios capítulo 2, versículo 1, vai confirmar isso quando ele diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Essa vida da qual ele fala é a fé. Então, Deus nos concede. A primeira ação missionária vem de Deus. Basta pensar lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva se escondem, Deus age missionariamente. Vai procurá-los, vai chamá-los e vai oferecer um Salvador, que é uma promessa. Deus, enfim, quer ser o Deus de todas as nações. No Antigo Testamento, Israel era a nação de Deus. Esses textos a gente vai conferir. Então, bora lá. Vamos procurar todos eles. Primeiro, Êxodo 6, 2 a 8. Como dizia o camarada, Exodó 6, 2 a 8. É Êxodo, tá? Êxodo 6, 2 a 8.
Quem achar aí pode ler. Vou ler aqui. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui conhecido. Até onde vai? Até o 8. Até o 8. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, os quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou Jeová. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou Jeová. Pode ser que o texto aqui seja um pouco diferente das outras traduções aí, porque o meu aqui é no celular, tá? Mas o sentido eu acho que não muda, né, pastor? Não, não muda. A única coisa é que aí coloca o nome de Deus em hebraico e aqui na Bíblia está Senhor. Mas é o mesmo texto. Obrigado, seu Hart. Então, vejam o que Deus está dizendo para o povo de Israel. No versículo 7, tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Então, Israel tem um chamado para ser a nação de Deus no Antigo Testamento. Mas eu anotei ali, porém, quer dizer, ao contrário, Israel não foi chamado para a exclusividade. Então, algumas pessoas, os judeus mesmo entendem isso, né, que eles são uma nação exclusiva, no sentido de que Deus só queria para si os judeus, no caso os israelitas do Antigo Testamento, que hoje são os judeus. Não é nesse sentido que a gente deve compreender o fato de Deus ter eleito para si um povo. Deus tinha um propósito para esse povo. E o propósito desse povo está descrito ali na segunda passagem. Quem tem Isaías 49, versículo 6? Alguém já achou? Sim. Isaías, por favor. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Uau, obrigado. Olha que texto missionário é esse texto aqui. Aquele povo que lá em Êxodo Deus estava dizendo, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Deus está dizendo, eu fiz de vocês luz para os gentios, para serem a minha salvação até as extremidades da terra. E aí a gente vai lá para o texto de Atos, no dia da ascensão de Jesus, quando ele diz, sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e por todos os confins da terra. Então, note, o chamado de Israel para ser povo de Deus não é um chamado de exclusividade. É um chamado para ser luz no meio dos gentios e para levar a salvação aos outros povos. Quando a gente encara a doutrina da eleição, por exemplo, e se pergunta por que eu fui eleito, chamado por Deus para ser um cristão, não é porque Deus quer me dar uma exclusividade de salvação. É porque Deus quer fazer de mim a mesma coisa que ele fez com Israel aqui em Isaías 49, versículo 6. Ele quer me colocar como luz para os gentios. Isto é, para aqueles que ainda não conhecem. E ele quer fazer com que através de mim seja levada também a salvação até os confins da terra. Vamos voltar para Êxodo 9, 20 e depois encerrar com Lucas 2. Êxodo 9, 20. Vamos lá, quem tem? Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Obrigado, Rayane. Aqui é o contexto da 7ª praga. Veja, quem era o povo de Deus?
Era o povo de Israel que estava oprimido lá no Egito. Ok? Mas aí o que aconteceu aqui no versículo 20? Está dizendo assim, olha, quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor? O contexto que eu quero mostrar aqui é que o chamado de Deus, novamente repito, é uma redundância, né? Repito, é uma questão, não é uma questão de exclusivismo ou de exclusividade do povo judeu. Aqui está dizendo que os que eram oficiais do Faraó, portanto, não pertenciam aos judeus, que temiam ao Senhor. Isso significa que o povo de Israel lá no Egito fez testemunho. Testemunhou e muitos de lá do Egito também creram e temeram ao Senhor. E por último, então, Lucas capítulo 2, versículo 29 a 32. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Muito obrigado. Que texto maravilhoso e missionário. Esse é o Nunc Dimittis que a gente canta sempre no final do culto, né? O Cântico de Simeão. E ele está dizendo ali, né? Agora pode despedir em paz os teus servos. Versículo 30, os meus olhos, diz ele, já viram a tua salvação. Ele estava se referindo a Cristo, a qual preparaste diante de todos os povos, quer dizer, para todos, que é luz para a revelação aos gentios e, ao mesmo tempo, glória para o povo de Israel. Ou seja, ao mesmo tempo que Cristo quer ser a luz para os que não conhecem, ele é consolação para aqueles que já o conhecem. Qual é a conclusão do nosso estudo de hoje? Desde o tempo do Antigo Testamento, Deus chamou um povo para ser beneficiário, isto é, aqueles que iam receber o benefício, mas ao mesmo tempo serem portadores das suas bênçãos. Levar essas bênçãos. E por último, o Espírito Santo é aquele que nos capacita para responder ao Evangelho e para falar com disposição sobre o Salvador Jesus. Queridos, a missão do testemunho do Evangelho, quanto mais nós conhecemos do amor de Deus, quanto mais nós conhecemos o reto entendimento da palavra, mais desejo nós sentimos também de falar desse Evangelho. Por isso, precisamos conhecer o Evangelho não apenas intelectualmente, mas especialmente no nosso coração. Para que esta palavra da verdade, esse Evangelho que nos alegra, que nos consola, esse Evangelho que nos mostra o caminho para a vida eterna, esse Evangelho que tem o poder de nos transformar, que tem o poder de nos alegrar mesmo nas horas tristes, que tem o poder de nos dar a capacidade de recomeçar, de sermos restaurados, ele também precisa e quer alcançar outros corações. Ele vai fazer isso, Deus vai fazer isso através de nós, que somos os portadores das suas bênçãos, os portadores do Evangelho. Portanto, sejamos luz para o mundo, através do nosso testemunhar, através do nosso evangelizar, compartilhando Cristo, ali onde Deus nos coloca. Amém? A palavra está franca para perguntas ou mesmo para contribuições. Uhum. A gente falou sobre, meu pastor falou sobre o chamado de Abraão, que foi, na verdade, tirado, né, de um povo pagão, né? Uhum. E eu pensei assim, não sei se estou certo, pastor, o momento em que Deus chamou Abraão, Abraão já era um homem adulto, ele não era uma criança, ele já era uma pessoa adulta. Isso faz eu pensar, e eu não sei se eu vou estar certo ou não, mas eu imagino que, a exemplo de todo aquele povo lá, Abraão também era pagão. E aí, eu na verdade, eu relacionei isso com o que nós lemos em Efésios, onde diz que Deus elegeu, ou Deus predestinou, né? Então, ele chamou um homem
não no sentido de desprezar os outros, mas um homem para estar ali, como ele mesmo diz, fazer uma grande nação e ser a luz, né, dos demais povos. Agora, é interessante, o Abraão, ele, na minha visão, eu não sei se estou certo, eu acho que ele era pagão também, né, como o pai dele era pagão, o avô, de certo era, porque eu acho que, assim, naquele momento da história da humanidade, não havia nenhum povo que não era pagão, né? Ou será que havia? O senhor tem razão. Abraão pertencia ao povo pagão, especialmente pela região onde ele morava, e o sentido de Deus tê-lo tirado é justamente esse, é mostrar para a gente que Deus chama e Deus tira, Deus resgata das trevas para a luz. Então é isso mesmo, Deus chamou Abraão com esse propósito de fazer dele um testemunho da palavra. Reta compreensão. Mais alguém?